Prezados alunos da disciplina EAN 020, Gestão de Resíduos Sólidos Industriais, sejam bem-vindos ao curso. Esta é a apresentação do plano de curso. A ementa. A ementa é geração e caracterização de resíduos sólidos industriais, acondicionamento e coleta, reciclagem e bolsa de resíduos, destino final, processos de tratamento e destinação final, tratamento de efluentes de sistemas de tratamento, atividades laboratório e campo. Essa disciplina não possui pré-requisitos. O plano de curso prevê uma metodologia com aulas teóricas. Os procedimentos de avaliação de aprendizagem serão com provas escritas e presenciais, e veremos as datas mais adiante, relatórios e memorial de projetos de gestão de resíduos sólidos industriais em estudos de caso, com 32 horas para esse procedimento de avaliação de aprendizagem, que seria a nossa parte teórica. A nossa parte prática está voltada para casos, estudos de caso, de diversos setores da indústria para a produção mais limpa, às 16 horas. As avaliações serão em 18/10/2021, às 19h30, a primeira avaliação, e 13/12/2021, às 19h30, a segunda avaliação. Qual vai ser a característica da nossa aula? Nós iremos começar com a origem e composição dos resíduos sólidos, né? E com isso nós vamos pegar o aparato legal que nós temos, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, com o decreto que regulamentou essa lei, o decreto 7404, de 23 de dezembro do mesmo ano, 2010, além da norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma brasileira registrada 10.004 de 2004, e a série que está vinculada a ela, 10.005, 10.006, 10.007. Então, falaremos sobre uma introdução sobre os resíduos sólidos, a definição à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a BNT 10, NBR 10.004 de 2004, o que vem a ser o gerenciamento e a gestão integrada à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos e quais são os objetivos dessa política. Ainda sobre a luz da Lei 12.305, que é o nosso marco legal na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Vamos falar sobre a responsabilidade compartilhada, né? A logística reversa, análise do ciclo de vida, recuperação energética e a necessidade e o que há de necessário dentro desses planos de resíduos sólidos e quem são os responsáveis por esses planos de resíduos sólidos. E aí entraremos nos resíduos perigosos, à luz do decreto regulamentador da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Falaremos sobre a relação água-resíduos sólidos, né? Então, por quê? Porque nós temos os comitês de bacias hidrográficas e lá são tomadas muitas decisões a respeito de licenciamento, né? De novas atividades, porque existe uma relação intrínseca, né? Entre a água, né? E os resíduos sólidos, uma vez que alguns poluentes podem ser incorporados no ciclo hidrológico. Vamos falar daí sobre a classificação dos resíduos sólidos, aí também sob a luz da Lei 12.305 de 2010, tanto a classificação quanto a origem, quanto a periculosidade. Vamos falar sobre o que são resíduos perigosos no Decreto 7404 de 2010 e a nossa classificação pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma brasileira registrada 10.004 de 04. Falaremos um pouco sobre a responsabilidade dos geradores de resíduos sólidos e do poder público pelo decreto que regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos e sobre as características dos resíduos sólidos, quais sejam físicas, químicas e biológicas. E aí a gente vai começar
a falar sobre as fontes e quantificação da produção de resíduos sólidos industriais, né? Dentro das indústrias, porque não é só o resíduo sólido da atividade fim da indústria, né? Nós temos atividades que são necessárias à indústria, por exemplo, ambulatório, né, restaurante, e teremos a geração de resíduos sólidos também nesses locais. Aí vamos falar sobre acondicionamento e coleta dos resíduos sólidos, começando pelo resíduo público, né, dos resíduos domiciliares especiais, resíduos da construção civil, pois muitas vezes podemos ter obras, né, de expansão, ou às vezes podemos ter a demolição de algum local da indústria e por vezes é gerado esse tipo de resíduo. Como já falamos de ambulatório, de indústrias, então falaremos rapidamente sobre resíduos de serviços de saúde, e aí iremos para o condicionamento e coleta de resíduos sólidos industriais, começando pelos perigosos, né, à luz da ABNT-NBR 12.235 de 1992, e depois falaremos do armazenamento de resíduos classe 2, não inertes. E como em 1990 ainda era a norma em que classificava o resíduo como classe 1, classe 2, classe 3, né, ainda está na norma, né, classe 3 inerte. Lembremos que agora é classe 2A não inerte e classe 2B, que são os inertes. Mas a norma está em vigor, a 11.174 de 1990. Então, falaremos sobre acondicionamento, isolamento, sinalização, acesso à área, controle da poluição do ar, controle da poluição do solo e das águas e treinamento. O transporte interno na indústria. Falaremos sobre a norma ABNT-NBR 13.221 de 2003 sobre transporte terrestre de resíduos. E também sobre a ABNT-NBR 14.619 de 2003 sobre o transporte terrestre de produtos perigosos, incompatibilidade química. Falaremos sobre a movimentação de resíduos, por exemplo, o CADRE, né, que vai dar um certificado de movimentação de resíduos de interesse ambiental no estado de São Paulo. Vamos falar sobre a relação dos resíduos de interesse. Vamos falar sobre plano de ação de emergência, identificação de produtos perigosos, né, para esse transporte. Então, a BNT-NBR 7.500 fala sobre os símbolos de risco e manuseio para o transporte, armazenamento de materiais, embalagem, painel de segurança, rótulo, rótulo de risco e rótulo de segurança, número de identificação do produto ou número da ONU. E aí começaremos a falar sobre a gestão dentro ali, né, da indústria, sobre a geração e a diversidade, resíduos sólidos industriais perigosos, inertes e não inertes, nós vamos rever. Os inventários de resíduos sólidos industriais, Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, a Resolução CONAMA 303 de 2002, novamente uma identificação, transporte interno e armazenamento de resíduos. E aí veremos as tecnologias de tratamento, tanto física, química quanto biológica. Veremos os aterros de resíduos perigosos. Veremos a reciclagem. Antes de mandar, né, vamos tentar fazer a reciclagem do que for possível dos resíduos. A incompatibilidade entre os resíduos. Técnicas como land farming, incineração, gaseificação e pirólise, coprocessamento, a valorização dos resíduos, como a fabricação do combustível derivado de resíduo. Falaremos sobre as bifenilas policloradas, sobre a instrução normativa do IBAMA, número 1, de 25 de 1 de 2013, e, finalmente, sobre banco de resíduos, né, quando não houver a capacidade de fazer o reuso ou a reciclagem, né, ou uma valorização desses resíduos, se a gente pode colocar nesse banco de resíduos, como é o caso, né, do Sistema Integrado de Bolsas de Resíduos da FIENG, né, do Sistema Integrado de Bolsas de Resíduos da CNI, né, para que o resíduo de uma indústria vire matéria-prima de outra. Aí, sobre a produção mais limpa, que havíamos falado no início.
Teremos estudos de caso, aqui nós temos algumas ilustrações das capas de alguns guias técnicos ambientais, né, da FEAM. Então, veremos, por exemplo, no caso da FEAM, a indústria da cerâmica vermelha, da indústria têxtil, da indústria de laticínios, de rochas ornamentais, setor de curtumes, mas não para aí. Nós veremos também a produção mais limpa, né, lá da CETESB, e aí temos indústria de laticínios também, bijuterias, uma série de segmentos de indústrias. As referências que vão ser utilizadas para esse curso, né, o livro Tratado sobre Resíduos Sólidos, Gestão, Uso e Sustentabilidade, a primeira edição, Rio de Janeiro, né, a editora Interciência, Minas Gerais, editora Acta, o livro de 2012. A CETESB, Marco Antônio José Lainha, colaboração Edson Haddad e outros, Sistema Integrado de Gestão para Prevenção, Preparação e Resposta aos Acidentes com Produtos Químicos, Manual de Orientação. CETESB, Produção e Consumo Sustentáveis, os documentos, aí estão o site em que está disponibilizado esses documentos, e a FEAM, Guias Técnicos Ambientais, também o site em que estão disponibilizados esses guias técnicos ambientais. Um bom curso a todos, muito obrigado pela atenção.